Bom, gente, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre política fiscal, antes de entrar na questão de ações. Então, a gente tratou de política monetária, de política cambial e hoje política fiscal. A política fiscal ela faz parte daquelas chamadas políticas, qual? Políticas o quê? Econômicas. Então, são três políticas econômicas. Políticas econômicas é um conjunto de três políticas específicas: a política monetária, cambial e a fiscal, tá? Aqui a gente vai estar vendo o significado de alguns termos que, eventualmente, a gente até escuta no jornal e pode ser que a gente não entenda aquilo da maneira correta, o significado correto. Então, hoje, a proposta, a gente está vendo aqui esses termos, ok? Alguém tem alguma sugestão do que trata a política fiscal? A política cambial, só recapitulando, a política cambial vai tratar da paridade, né, da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Então, a equivalência da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Política monetária vai tratar aí do dinheiro em circulação, dinheiro nacional em circulação dentro do país. E a política fiscal vai tratar do quê? Seria Alíquotas? a arrecadação de impostos? Alíquotas. O que mais? O que o rapaz falou? Arrecadação de impostos. Arrecadação de impostos. Isso. Isso. O que mais? Orçamentos públicos. Oi? Orçamentos públicos. Sim, isso, exatamente. Tá? Ou seja, a política fiscal ela vai tratar de como o governo arrecada e como ele gasta aquilo que ele arrecada. Tá? Então, essa arrecadação que a gente está falando aqui se refere à arrecadação tributária. Tá? Então, como o governo faz a arrecadação tributária e como ele gasta isso. Tá certo? Então, a gente vai estar vendo aí o funcionamento. Professor, Sim? no caso, ele arrecada através dos impostos, né? Isso. Ele abate através dos impostos, né? Faz um abatimento fiscal, nesse caso, de impostos. Na verdade, o governo arrecada por meio dos tributos. Bem colocado aí, tá? Então, o colega destacou, o governo arrecada por meio de impostos? Sim, mas imposto é uma categoria de tributo. Aí, no caso, seria SSL, uma coisa assim, ICMS, IPI, PIS, O COFINS. CSSL é uma contribuição, não é tributo. Tá? Ah, sim, entendi. Então, vou até pegar o gancho do colega. Quem que está falando aí? Rafael, do Rafael? oitavo semestre. Tá. Isso. Eu vou até pegar o gancho do Rafael para estar explicando essa questão de tributos, porque, de fato, às vezes confunde. Então, a gente fala de imposto, fala de contribuições, tá? Então, deixa eu até colocar a minha lousinha aqui, então, para a gente... Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só. O governo faz a arrecadação por meio de tributos. Alguém tem alguma sugestão do que seja tributos? Os tributos são formados por três tipos. Deixa eu deixar maiúsculo aqui. Existem três espécies de tributos. Quem lembra? Vocês tiveram direito tributário? Acho que não, né? Quais são as três espécies de tributos? Tivemos. Impostos, né? Isso, impostos. O que mais? Taxas, né, professor? Taxas e Contribuições. contribuições. Ok? Contribuições. Então, essas são as três espécies de tributos. Então, o imposto é um tributo? Sim. Mas um tributo é um imposto? Não. Tá? É uma espécie, o imposto é uma espécie de tributo. Ok? Então, vamos ver a diferença aqui. Inclusive, a gente vai estar vendo como muitas vezes a gente comete injustiça com o governo. Por incrível que pareça, a gente é injusto com o governo. Vocês vão ver por quê. Tá? Vamos começar aqui por baixo, pelas contribuições. Alguém tem alguma sugestão do que sejam as contribuições? INSS seria uma contribuição? O INSS é uma contribuição?
Sim, o INSS é uma contribuição. Tanto é que vem lá no seu lerite escrito lá, contribuição ao INSS. Qual que é isso exatamente? Oi? Imposto de renda Imposto de também? renda não. Imposto de renda o próprio nome já diz, é Não. imposto. Tá? Ah, tá bom. Então, olha só, contribuição ao INSS. É uma Sindical contribuição. entra, professor? Oi? Entendi. Contribuição sindical também entra? Contribuição sindical não. Contribuição sindical não é um tributo. Contribuição sindical, ela não vai para o governo, ela vai para o sindicato, tá? Ela tem esse nome contribuição, mas não é uma espécie de tributo. O tributo ela é cobrado aí pelo governo, tá? Contribuições. Tem aí esse exemplo que o Rafael falou, o INSS. A gente contribui para o INSS. Qual é a definição? Bastante simples de contribuição. Como a gente sabe que um tributo ele é definido aqui como contribuição? Porque normalmente a contribuição ela é de acordo com a renda da pessoa, né, professor? Não, porque isso daí, exemplo, imposto de renda é um tributo, mas na categoria de imposto, mas ele vai variar de acordo com a renda também, tá? Entendi. A contribuição, ela possui destinação específica, tá? Então, as contribuições que o governo cobra, ela possui destinação específica. O que isso significa? Aquele dinheiro que o governo arrecadou por meio de contribuição, ele não pode destinar para outra coisa, além daquilo que foi criado. Tá certo? Professor, pode-se dizer que seria um fato gerador? Isso exatamente. Então, o fato gerador da contribuição do INSS é justamente o quê? A gente contribuir para a Previdência. Então, aquilo... no caso, é meio que uma obrigação, né? Se torna uma obrigação. Exatamente. Então, aquilo que a gente contribui, aquilo que é descontado no nosso salário a título de contribuição para o INSS, o governo vai receber aquele valor. O governo tem que pegar aquele dinheiro e usar exclusivamente no INSS, ou seja, no fomento ali de pagamento de aposentadorias e benefícios sociais do INSS. Perceberam? Tá? Então, aquilo que entra como contribuição para o governo é obrigado a gastar para aquela destinação ao qual ele foi o fato gerador foi criado. Perceberam? Tá? Então é isso. Aí tem lá a CSSL, que o Rafael citou, contribuição social sobre o lucro. Então isso daí é as empresas, tá? Que pagam o CSSL. Então é uma contribuição que tem uma destinação específica. Então a arrecadação que o governo faz naquela contribuição tem uma destinação específica. Então quando passa lá no Congresso a criação de uma contribuição, de algum tributo que é considerado como contribuição, o Congresso tem que saber qual é a destinação daquele recurso, tá certo? Então, tínhamos aí no passado a CPMF. Vocês lembram? CPMF. Quem lembra dessa época aí? Vocês todos aí são bem novinhos, né? Mas teve a CPMF, inclusive, está um bafafá de querer voltar, o Paulo Guedes quer voltar, ele mexe nisso, dá barulho. CPMF era Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Tá? Quem criou a CPMF foi o Fernando Henrique. E na época, ele criou isso daqui, então, ele criou para quê? Para que o dinheiro que fosse arrecadado por meio da CPMF fosse destinado para a saúde, tá? Então é isso, CPMF. E a ideia é que ela fosse provisória. Então, CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Então, toda movimentação que você fazia na sua conta, a hora que você fosse lá, sacasse um dinheiro, ou a hora que você fosse lá, passasse um cheque, ou pagasse alguma coisa com cartão de débito, ia incidir
uma alíquota sobre essa movimentação financeira de qualquer natureza, tá? Isso era isento só quando a transferência era de conta sua para conta sua mesmo. Então, aí havia essa isenção, tá? Se eu não me engano, a última alíquota foi aí de 0,38%, alguma coisa assim. Então, foi uma contribuição provisória sobre movimentação financeira criada lá no governo de Fernando Henrique, mas ela perdurou por muito tempo. Esse provisório ele quase se tornou permanente. Esse P de provisório quase se transformou aí como contribuição permanente sobre movimentação financeira. Então, aquela arrecadação que o governo fazia em cima dessa tributação, o governo teria que destinar exclusivamente para onde? Para a saúde. Por quê? Porque tratava-se de um tributo classificado como contribuição. Então, todo tributo que começa com a letra C, na prática você já sabe que é uma contribuição. Tá certo? Ok? É assim, isso é a teoria. Oi? Professor, patronal, terceiro, SESI, SENAI, que são impostos que a empresa paga também, de acordo com a folha de pagamento do funcionário, todas essas especificações são contribuições a essas instituições definidas, no caso, né? Isso. Mas não é considerado tributo, tá? Não é considerado tributo. Porque, exemplo, contribuição para o SESI, SENAI, SEBRAE, isso é entidade privada. É porque a empresa faz parte de uma associação e ela opta ali, de acordo com os termos para fazer parte dessa associação, a contribuir para aquela sociedade, tá? Mas não é tributo. O tributo é a competência de cobrar tributos é exclusiva do governo, tá? Então, assim, tem o mesmo nome. Então, quando a empresa contribui lá para o SENAI, para o SESI, tem o nome de contribuição, mas não é considerado tributo. Por quê? Porque esse dinheiro que a empresa arrecada para o SESI, para o SENAI, para o SEBRAE, como a colega colocou aí como exemplo, ele não vai para o governo, ele não vai para o cofre do governo, vai para o cofre de quem? Do SESI, SENAI, que é uma instituição privada. Tá certo? Ok? Porque às vezes esse nome contribuição pode confundir com tributos. O tributo, é aquilo que eu estava falando, a competência de instituir e cobrar tributos é apenas do governo, tá? Até pegando esse gancho, né? Por que chama tributo? Tributo. Por que ela é exclusiva do governo? Ela tem uma origem numa palavrinha lá atrás. Alguém tem alguma sugestão? O que acontecia lá no passado? Lá no passado tinha-se lá os reis, as monarquias, e assim, e esse poder sobre as pessoas, né, lá representado pelos reis, pelas monarquias, hoje, de certa maneira, ele é representado pelo nosso governo, ainda que seja um modelo democrático, mas o nosso governo ele está lá instituído de poder sobre a gente. Então, a gente responde para eles, né? E essa palavra tributo vem lá de trás, lá do passado. Então, lá, né, quando tinha Roma, lá atrás, o imperador de Roma, ele tinha esse entendimento de que ele era, vamos chamar assim, usar uma palavra bastante simples, ele era dono das pessoas que estavam ali sob o governo dele, tá? E assim, ele por ser governo, por ser o imperador, é ele que dava o direito para as pessoas fazerem tudo, inclusive viverem. Então, o governo ele tinha direito de deixar as pessoas viverem e até mesmo de tirar a vida das pessoas, tá? Então, assim, diante disso, os governos eles falavam, bom, para representar, né, para que você, população, para que você, povo, me retribua a oportunidade que eu, imperador, né, eu, rei, estou te dando para que você viva, você vai me dar um tributo.
Você vai me oferecer um tributo. Tá? E o que significa a palavra tributo na essência da palavra? Agradecimento de um favor imerecido que eu recebi. Tá? Que vem lá, mais ou menos, lá da palavra graça também. Tá certo? Então, a origem ali da palavra tributo e graça tem a ver isso daí. Então, o tributo é o agradecimento de uma graça recebida. É isso daí. Tributo é o agradecimento de uma graça recebida. E o que é uma graça? É um favor imerecido que você recebeu. Tá? Então, lá os imperadores, lá, o imperador romano entendia dessa maneira, de que as pessoas recebiam um favor imerecido delas terem o direito de viver na terra dele. Tá? Então, as pessoas tinham que tributar, tinham que agradecer esse favor merecido, recebido do governo. E aí, uma maneira de se oferecer tributos era oferecendo o quê? Oferecendo dinheiro, né? Oferecendo lá as moedinhas, parte do que se ganhava, para o governo, tá certo? Então, é daí que vem a palavra tributo. Por isso que quem tem a competência de cobrar tributo, de instituir e cobrar tributos, as maneiras de se tributar, é o governo, tá? A essência é mais ou menos essa ainda. Então, o governo, ele né, é uma maneira da gente oferecer tributo aí para os favores que a gente recebe dele, tá certo? Tanto é que, se você já foi em alguma igreja, apesar que isso daí era mais antigamente, né? Então, chega lá na hora, tem a hora lá que você vai, as pessoas vão cantar. Então, ó, vamos tributar louvores, né? Então, é isso. O que é um tributo? O que é tributar louvores? Justamente, você está agradecendo lá quem você está adorando lá naquele momento de louvor, de tributo. Tá? Então, a essência da palavra tributo é essa. Então, sempre que você estiver pagando um tributo, você fala, caramba, olha, o que eu estou fazendo com esse tributo? Aqueles INSS descontado no seu salário, aquele imposto de renda, aquele PVA do seu carro, você, ó, estou agradecendo favores imerecidos que eu recebi do meu governo. É mais ou menos essa a essência. Tá certo? Professor, Sim? Um cheque seria uma espécie de tributo, né? Também. Não, cheque não. Cheque é um meio de pagamento. Tá? Empréstimo, quer dizer, empréstimo compulsório. Não entendi? Empréstimo compulsório seria uma espécie de tributo, né? Não é não. Não, empréstimo compulsório não é tributo, não. O recolhimento compulsório, ele é uma maneira que o governo tem aí de segurar o dinheiro das instituições financeiras, mas não é tributo, porque esse recolhimento compulsório o governo devolve depois em próprio dinheiro, tá? Ok? O tributo o governo arrecada e gasta. O recolhimento compulsório não, ele deixa lá guardado e depois devolve para as instituições financeiras, tá? Ok? Então, só para a gente dar o significado da palavra tributo aqui, a título de curiosidade. Então, contribuição é aquilo que possui destinação específica. Então, o Congresso ele só pode autorizar a criação de um tributo com característica de contribuição se o governo pegar e falar o dinheiro que eu arrecadar disso vai ser para financiar especificamente alguma coisa lá que ele definir, tá certo? E taxa? Taxa também. Taxa, ela também possui uma destinação específica, tá? Possui uma destinação específica. E essa destinação específica, ela tem que ter um fato gerador, uma contrapartida, e tem uma contrapartida para quê? Tem uma contrapartida em função de algum serviço prestado pelo governo. Opa! Caramba, apagou tudo aqui, gente. Apagou. Então, assim, as taxas, elas possuem destinação específica também, tá? Deixa eu escrever aqui. Ela possui destinação específica. E ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma contrapartida? Tem contrapartida em uma prestação de serviço pelo governo
que possa valorizar meu bem, algum meu bem em particular, tá? Ok? Então, um exemplo aqui de taxa. Alguém teria alguma sugestão? Exemplo. A taxa de licenciamento entraria, professor? Autenticação de documento. Autenticação, licenciamento. Taxa de licenciamento. É isso que ela falou. Tipo, de carro. Taxa de licenciamento de carro? A taxa de licenciamento de carro, sim. Sim. Autenticação, tá? documento, de autenticação não. Autenticação não. A aplicação da taxa no sentido da autenticação seria como tarifa mesmo, tá? Vocês já ouviram falar em taxa de luz? Teve uma época que a Prefeitura de São Paulo começou a cobrar taxa de luz. Vocês lembram disso ou não? Taxa de luz e taxa de lixo. Quem lembra disso? Sim. Lembra? Tá? Então, olha só, taxa de lixo. Então, foi um tributo que a Prefeitura Municipal passou a cobrar, tá? Para quê? Para que ela arrecadasse ali aquela taxa de lixo, aquele valor, para financiar o pagamento do quê? Da coleta de lixo. Quando eu tenho coleta de lixo, o que ocorre? Eu valorizo lá a minha casa, não valorizo? Valorizo no bairro. Você vai comprar uma casa, você quer saber, aqui tem recolhimento de lixo? Não é assim? Tá? Mesma coisa a taxa de luz também. Então, o governo municipal lá em São Paulo, eu nem sei se tem ainda, eu sei que deu bafafá na época, não sei se alguém aí mora em São Paulo, ou conhece alguém que mora em São Paulo, mas foi cobrada aí a chamada taxa de luz também. Então, o modelo de tributação que a Prefeitura de São Paulo fez, para quê? Para que aquele valor arrecadado ajudasse a pagar a manutenção do sistema de iluminação pública, tá? E tem um outro exemplo de taxa também, esse daqui talvez vocês não conheçam, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, talvez eles vão se lembrar, que se chama taxa de melhoria. Taxa de melhoria, tá? O que seria essa taxa de melhoria? É uma taxa municipal também, tá? É um tributo aí na esfera municipal, que as prefeituras elas podem cobrar isso quando ela vai promover alguma melhoria ali no seu bairro que vai fazer com que aquela melhoria incremente o valor do seu patrimônio. Então, exemplo, imagine um bairro, hoje em dia tem poucos bairros assim, mas um bairro em que não tenha, em que tenha rua de terra, tá? Por isso que talvez os nossos pais se lembrem mais facilmente. Então, seu bairro tem rua de terra, a prefeitura pega e vai fazer um calçamento ou um asfaltamento. Ela vai ter uma despesa para aquilo lá, tá? Então, o que ela pode fazer? Ela pode gerar uma taxa para os moradores daquela rua, daquele bairro especificamente, não é para a cidade toda, para os moradores daquela rua e daquele bairro. Para quê? Para que ela arrecade recursos dessas pessoas, para que ajude a financiar essa melhoria que vai estar havendo lá na casa da pessoa, na rua da pessoa. Por quê? A hora que estiver pronto o pavimento, seja de pedra ou seja de asfalto, isso vai ajudar a valorizar a casa da pessoa, tá certo? Do contribuinte, tá bom? Então, ó, quem paga tributo, inclusive, recebe o nome do quê? De contribuinte, né? Então, a ideia é essa, a gente estar contribuindo para que as coisas aconteçam, tá certo? Quem tem que fazer acontecer, quem é? É o governo, especificamente na esfera executiva, tá certo? Tranquilo? Então, isso seria a definição de taxa. E o que vai diferenciar imposto de taxas e contribuições? O imposto não possui destinação específica. Ou seja, aquilo que o governo arrecada por meio de impostos, o governo ele não tem que dar satisfação, ele não tem que ter uma destinação específica. Então, aquilo que o governo arrecada por meio de impostos, ele pode estar gastando da melhor maneira que ele entender. Então, nesse caso, ele não tem atuação direta no Estado, né? Do fato de... ele vai instituir um fato gerador para a criação daquele imposto, tá?
Mas a arrecadação... Sim, mas ele tem atuação direta do Estado. Isso, a arrecadação que ele vai fazer não necessariamente tem que ter a ver com aquele fato gerador. Então, um erro bastante comum, que ou você já falou, ou provavelmente você já ouviu alguém falar. Você está no carro, indo de passageiro ou dirigindo, e o carro passa num buraco. Aí a pessoa pega e fala, pô, mas eu pago o IPVA direitinho e o governo não tampa esse buraco aqui. Olha a associação que as pessoas fazem. As pessoas fazem que associam que aquele imposto que você está pagando sobre a propriedade de um veículo automotor, ele tem que ser destinado para quê? Para aquele contexto de veículo automotor. Por isso que a gente faz essa associação. Se eu paguei porque eu tenho carro, então ele tem que me dar condições para que eu ande no carro. A hora que a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está criando destinação específica na nossa fala, tá? Mas não pode. Então, a hora que a gente fala que que o governo deveria gastar o IPVA para manter as ruas, estradas boas, a gente está cometendo um erro conceitual na definição de imposto, tá? Por quê? Porque aquele dinheiro que o governo arrecadou a título de IPVA, que é um imposto, o governo pode gastar com qualquer outra coisa e não gastar nada ali com pavimentação e manutenção de vias e estradas. Sabiam disso? Alguém já ouviu alguém reclamar? Pô, eu pago IPVA e não tenho rua boa? Já, muitos. Tá? Então, é um erro aí conceitual, tá certo? Então, a gente não pode estar confundindo isso. Então, a diferença dos tributos são essas. São 3 categorias de impostos, de tributos: impostos, taxas e contribuições. E a diferença entre eles é exatamente essa daqui. Tá certo? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não, de boa, Não? certo. Tá? Então, vamos lá. Então, a política fiscal vai estar tratando disso. Professor. Sim? Sim? Professor, exemplo de imposto, o IPVA seria um exemplo? IPVA é um imposto. Cortou aqui para mim, não sei se o senhor falou. Não entendi, o IPVA é um imposto, tá? Então, não sei se você falou sobre isso, é porque cortou, é por isso que eu estou perguntando. Sim, é um imposto. Então, aquele tributo que normalmente começa com a letra I é um imposto. Então, IPVA significa o quê? Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Tá? Imposto de renda. Imposto sobre a renda. Então, qual é o fato gerador do IPVA? Você ser proprietário de um veículo automotor. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Você apurar renda, você ter renda. Tá? Então, normalmente, aquele tributo que começa com I é o imposto. Tá certo? Então, a política fiscal vai estar tratando disso, de como o governo gasta, tá? Então, como o governo gasta e como ele faz a cobrança dos impostos. E o governo faz isso com qual objetivo? Para que o governo cobra impostos nossos? Para quê? Para que atinja determinados objetivos macroeconômicos e sociais. Tá certo? Ok? Então, a definição do livro está aqui bonitinha. Olha lá, a política fiscal centraliza suas preocupações nos gastos do setor público, ou seja, gastos do governo, e nos impostos cobrados da sociedade, procurando, por meio de maior eficácia no equilíbrio entre a arrecadação tributária, tá? Então, todos os tributos, e as despesas governamentais. Então, na política fiscal, o governo sempre vai estar procurando isso, equilíbrio entre como ele arrecada e como ele gasta. Para quê? Para que se atinja determinados objetivos macroeconômicos e sociais. Quais são esses objetivos macroeconômicos e sociais? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Trazer emprego, sei lá. Objetivo macroeconômico, pleno emprego, o que mais?
Estabilidade de preços, tá? Então, esse é o objetivo macroeconômico. Os dois principais, pleno emprego e estabilidade de preços. E o objetivo social? O que é o objetivo social? Saúde com qualidade para todos, educação com qualidade para todos, segurança com qualidade para todos. Então, pelo menos esses 5 itens o governo tem que garantir por meio do quê? Da arrecadação tributária que ele faz. E se algum desses objetivos não está sendo muito bem alcançado, é porque há um desequilíbrio entre a arrecadação tributária e como o governo gasta. O nosso governo, assim, vocês acham que é problema o governo ter bastante gasto? O que vocês acham? O governo ter gasto é um problema por si só? Não. Não Acho é, que não. tá? O governo ter gastos não é um problema por si só. O grande problema é como são essas despesas governamentais. Qual é a qualidade dessas despesas governamentais? Porque você já deve ter ouvido falar que a gente já tem uma carga tributária alta. A gente tem, de fato, uma carga tributária bastante alta, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Só que a gente bem sabe que a gente está longe de alcançar esses objetivos macroeconômicos e sociais. Por quê? Falta dinheiro? Não falta dinheiro. Qual é o grande problema? Como o dinheiro é gasto. Como o dinheiro é gasto. Tá? Então, aí a gente vai entrar numa seara que não tem fim, né? Então, como o nosso governo das 3 esferas, e não estou falando apenas dos atuais, tá? Como o nosso governo das 3 esferas gastam os recursos deles? Gastam mal. Essa é a verdade. Tá? Eles gastam mal. Por isso que a gente não alcança esses objetivos macroeconômicos e sociais. E assim, a gente está num nível já que o governo não consegue mais aumentar também a carga tributária. Eu citei para vocês algum tempo atrás exemplos sobre a Finlândia. A carga tributária na Finlândia, não sei se vocês sabem, mas é altíssima. Ela chega a ser mais alta do que no Brasil. Só que lá o governo gasta bem o dinheiro arrecadado. Então a população lá ela paga bastante para o governo por meio dos tributos, só que tem o retorno. Qual é o retorno? Pleno emprego, estabilidade de preços, escola boa para todos, sem você ter que pagar escola particular, sem você ter que pagar faculdade, hospital bom, sem você ter que pagar um plano de saúde, tá? E segurança. Então, de fato, eles gastam recurso pensando na sociedade, pensando no bem comum da sociedade, que é essa a finalidade de um governo. Se a gente for pegar lá a definição, qual é o objetivo do governo de um país? Promover o bem-estar social a todos, independente se é modelo capitalista ou se é modelo socialista. Mas a finalidade da existência do governo é essa, promover aí o bem-estar social e desenvolvimento da sociedade como um todo, tá? Como que o governo consegue, por meio da arrecadação tributária, influenciar aqui na geração de empregos? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Pleno emprego é um dos objetivos macroeconômicos. Ninguém, gente? Professor, Redução da carga tributária, né? Oi? Não. Pode ser reduzindo a carga tributária. Não, vamos supor, mantendo a carga tributária do jeito que está ou até mais alta, como ocorre lá na Finlândia. Como o governo consegue aí estimular o emprego por meio da arrecadação tributária? Gastando aquele recurso que ele arrecadou por meio de tributos, para quê? Para que gere infraestrutura no país, para que eu atraia quem? O setor produtivo. A hora que eu atraio o setor produtivo, o que acontece? Eu gero emprego.
tá? Então, como que eu atraio o setor produtivo? Primeira questão, eu tenho que ter um país com infraestrutura. Vocês tiveram logística em alguns semestres, aí vocês sabem disso, da importância da infraestrutura num país. Então, eu tenho que ter boas estradas, eu tenho que ter bons meios de locomoção, eu tenho que ter aeroportos acessíveis. Isso faz com que eu atraia investidor para cá. Não só isso, mas também isso, tá? Então, isso faz com que, a hora que o investidor vai olhar aqui no Brasil, ele fala, caramba, que legal, vou investir naquele país, porque apesar de ser um país de tamanho continental, eu vou conseguir escoar a minha produção pelo país todo, porque lá tem uma estrutura legal, tá? Não é bem o que ocorre no Brasil. Então, assim, as estradas que a gente vê aqui no estado de São Paulo, elas não se refletem aí no país todo. Então, imagina você produzindo algo aqui e ter que mandar lá para o Pará. A gente sabe da qualidade, a gente já viu isso em vários documentários, conhece pessoas que, de fato, vivenciam isso e sabe que é complicado você chegar lá no Pará com caminhão. Então, demora, a estrada é ruim. Como a estrada é ruim, o caminhão vai quebrar mais. Se o caminhão quebra mais, o que acontece? Esse valor da manutenção do caminhão, por ele quebrar mais, vai refletir aonde? No preço final daquele produto que está sendo transportado. Tá? Sem falar aí também na questão de segurança. Então, quantos roubos a gente ouve falar? Aqui mesmo, no eixo São Paulo-Rio, aqui na Dutra, isso é falta do quê? De segurança. Então, quantos caminhões são roubados aqui no eixo São Paulo-Rio? Muitos. Isso faz com que o investidor que vai olhar aqui para o Brasil, ele fala, caramba, quer saber, eu não vou investir lá não. Vou ter dor de cabeça com roubo de carga, com roubo de caminhão, deixa quieto. Então, se é um país seguro, em que o governo usa parte da arrecadação tributária dele para um programa sério de segurança, eu vou atrair mais investidores também. Tá? Por quê? Porque são detalhezinhos que vão favorecendo ou desfavorecendo justamente essa questão. E se eu atraio investidor, o que acontece? Eu gero emprego. Então, se o investidor vem aqui para o Brasil, decide abrir uma fábrica, seja lá do que for, isso vai gerar emprego, tá certo? Principalmente empresas que vão produzir produtos com valor agregado. O que é produtos com valor agregado? Aquilo que tem tecnologia embutida, aquilo que necessita de conhecimento técnico, de pessoas preparadas para estar fazendo aquilo, tá certo? Ok? Mas como o governo arrecada, ele gasta mal essa arrecadação, então ele vai fazer uma obra. E assim, a gente já sabe que isso ocorre, né? E desvia parte daquele dinheiro da obra, o dinheiro que ele está desviando está saindo da onde? Da arrecadação tributária. Então, aquela estrada, aquela infraestrutura que ele tinha que fazer, ou não sai, ou demora-se anos para fazer. Não é isso? Então, dois exemplos. Um na esfera estadual, o Rodanel. O Rodanel, ele já é um projeto aí antigo, só de execução ele já está sendo executado há 20 anos. É muito tempo para uma obra que não levaria isso daí. Num país sério, em 5 anos estaria ali, estaria pronto. Tá? O estado de São Paulo, o estado mais rico do país, teria dinheiro para ter feito o Rodanel em 5 anos? Sim, teria. Por que não foi feito? Porque o dinheiro foi mal arrecadado. Foi mal arrecadado, não, foi mal gasto. Foi mal gasto. E aí, aí a gente sabe, né, o que eventualmente possa ter acontecido em função do que a gente vê no noticiário, tá? Então, o Rodanel era para estar pronto? Era. Por que não está? Porque o dinheiro está sendo foi mal gasto. Então, é uma infraestrutura de grande importância aí para essa região. Teve muita nota aí a mais, né? Como é que fala? Superfaturada, né? Corrupção, né?
Isso daí a gente vê nos jornais, né? Então, assim, e tá lá, a obra tá pela metade. Tem um trecho lá que não termina nunca, né? Então, e aí fica isso, a gente gasta, a gente paga para o governo, ele arrecada o que a gente paga e gasta mal e trava. E o Rodanel, não sei se vocês sabem, mas o projeto original do Rodanel mesmo é para que ele tivesse um anel ali ferroviário também. Não era só rodoviário, mas ao redor dele, do lado, o projeto original é para que ele tivesse ali uma ferrovia também, acompanhando lado a lado. Para quê? Para facilitar o escoamento de produção do estado mais rico do país. A gente não consegue escoar fácil. Então, o cara que vem aqui, ele tem que ficar pensando, pô, quanto eu vou gastar em frete, quanto eu vou ter que gastar nisso. Tudo isso desatrai o investidor. Ou se ele decide entrar, investir, isso vai repercutir no preço final do produto. E preço final do produto vai mexer o quê? Com inflação, tá? E aí começa um ciclo vicioso, tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, objetivo social também. Então, se o governo pegar e definir aí um programa de educação sério para o país, para o estado, para as cidades, né? Porque a educação ela é gerida aí por essas três esferas: federal, municipal e estadual. Mas se os governos de fato tivessem interesse em desenvolver um projeto de educação, isso também vai facilitar o quê? A geração de emprego, porque eu vou ter pessoas mais qualificadas, eu vou poder estar produzindo produtos com valor agregado, tá? E assim vai indo, vai na questão da saúde, vai na questão da segurança, uma coisa vai embolando na outra. Só que a gente não tem esse retorno. Então a gente paga o nosso imposto de renda, mas vocês estão tendo que pagar a faculdade para ter aula, então? Tem ou não tem? Se a gente for analisar o que vocês pagam de tributo no ano para o governo, seja ele federal, municipal ou estadual, não faz sentido matemático nenhum vocês terem que ter pagando um boleto aí no final do mês para ter aula, né? Provavelmente algum de vocês tem seguro saúde. Não era para, né, do ponto de vista matemático, se você for considerar o que o governo cobra de você aí por ano de tributo, você não teria que estar pagando esse boleto aí no final do mês referente ao seu plano de saúde, tá? Se você tem um carro, você paga seguro e você paga seguro do seu carro, o que encarece o seguro do carro é justamente o quê? Aquela questão ligada aí à segurança. Então, tem muito roubo de carro, o que acontece com o seguro? Ele sobe. Então, com o imposto que você paga, o governo ele conseguiria oferecer uma sociedade mais segura. Para quê? Para que você pagasse menos seguro no seu carro. Tá certo? Então, a hora que o governo investe em segurança, a hora que o governo investe em educação, em saúde, como consequência vem o que também? Vem a questão da segurança. Tá? É provado isso por meio de estudos aí estudos de sociedades, que as sociedades em que as pessoas têm um nível de educação mais elevado, têm um acesso mais garantido ali à saúde, o nível de segurança, a questão de criminalidade é menor, tá? Tranquilo? Então assim vai indo. Então o grande problema é como se gasta, tá certo? E aí o que ocorre? Alterações na política orçamentária. O que é política orçamentária? Política orçamentária é aquilo que a gente faz aí na nossa casa. Então, vai chegando lá final de ano, você começa a projetar o ano seguinte. Você senta lá e fala, bom, o ano que vem eu pretendo, a minha previsão é de ganhar X. Com esse X eu vou fazer o seguinte, eu vou destinar X% para educação, X% para lazer, X% para reserva de curto prazo, X% para aposentadoria. Isso é o quê? É um orçamento, tá? Então o governo ele faz a mesma coisa. Ele senta lá e faz a política orçamentária dele. Então o que é a política orçamentária? É
essa decisão de como o governo vai gastar aquilo que ele arrecada, tá? Então, o governo sempre fala, ó, a gente vai gastar X% do que arrecada com educação, X% com saúde, X% com segurança, e assim vai indo, tá? E alterações nessa política orçamentária, ou seja, na forma como o governo gera o orçamento, vai promover modificação na demanda da economia para consumo e investimento. Então, é isso que eu falei, né? Se o investidor estrangeiro ou até mesmo o investidor nacional percebe com que na política orçamentária do país, além da questão orçamentária, também tem uma política séria aí na questão de educação, ele pensa já no longo prazo. Ele fala, ó, que legal, vale a pena investir naquele país porque as pessoas lá vão ser qualificadas, tá? Então, com isso, vai me gerar justamente alteração aqui no consumo e no investimento no país. Estão percebendo, gente? Tá? E se isso for feito de uma maneira adequada, isso vai gerar o quê? O equilíbrio na renda nacional. O que seria equilíbrio na renda nacional? Justamente aquela discrepância que há aí na nossa diferença social, né? A gente sabe que existe uma diferença salarial muito grande entre as pessoas no Brasil. Então, quanto mais equilibrado, por isso que diz, quanto mais está equilibrado o país, mais as pessoas estão ali em nível de igualdade entre elas. Isso promove crescimento social e assim vai indo, tá? Ok? Tranquilo? Então, isso daqui a gente pensando no médio e longo prazo, mas também tem as ações aí de curto prazo, tá? A gente já vai ver já já. Então, vamos lá. No orçamento fiscal do governo, estão incluídas as receitas tributárias e as despesas de consumo e investimentos realizadas. Olha só que interessante. Olha a ordem das palavras. Não sei se vocês percebem aqui. Ó. No orçamento fiscal do governo, ou seja, como o governo vai gastar aquilo que ele arrecada, estão incluídas o quê? As receitas tributárias, ou seja, tudo aquilo que ele arrecadou de tributo. O que ele arrecadou de tributo? Impostos, taxas e contribuições. E as despesas de consumo. Despesas de consumo de quem? Despesas de consumo de quem? Despesas de consumo de quem, gente? Dos políticos, professor. Isso, exatamente, do governo, tá? Investimento realizado para quem? Investimento realizado para quem? População. Para a população. Olha a sequência aqui, ó. Olha a sequência. Quem que vem primeiro? Que absurdo. Viram? O governo, tá? Despesa de consumo dele. Ah, o governo não deve ter, então, despesa de consumo? Sim, ele tem que ter até para existir. Não tem como ter. Não é certo também quem trabalha para o governo e o governo trabalhar de graça, tá? Mas a questão é justamente como são essas despesas de consumo do governo. Então, a gente vê algumas discrepâncias que o restante da população não tem. Então, só dar alguns exemplos do que entra aqui como despesa de consumo do governo. Não sei quantos de vocês têm plano de saúde, mas se você tem plano de saúde, você tem que pagar lá um dinheiro, né? Torcer até para não ficar doente, mesmo com plano de saúde, porque dependendo do seu plano, você vai ter que fazer um desembolso grande do tipo de doença que você ficar, né? Então, assim, a gente está ali, a população está ali, né? Se matando para pagar a saúde. Na esfera federal, até mesmo na esfera estadual aqui em São Paulo, eu não sei como é na municipal, tá? Porque são muitos municípios também, mas eles têm benefícios de plano de saúde que nem nos nossos melhores sonhos a gente teria como imaginar aqueles benefícios que eles têm, né? Então a gente vê, quando o político
É só a gente ver na TV. Político está internado, onde que ele está internado? Na Santa Casa? Aqui no Hospital de Mogi das Cruzes, como que chama o hospital aqui de Mogi? O Luzia Pinho de Santana, Melo? Hospital Santana, Luzia É Pinho o de Luzia. Melo, né? O Luzia. Professor, isso porque Albert da região Einstein. aqui, os hospitais de Mogi são os melhores, né? Esse Luzia ele é muito bom, tá? Muito bom, cara. Então, mas eles têm plano de saúde com cobertura ilimitada. A gente sabe disso. Então, eles usam lá Albert Einstein. Então, você vê lá, exemplo, esses dias o Renan Calheiros estava internado. O Renan Calheiros, do Senado, estava internado. Senador. Estava internado aonde? Albert Einstein. E aí? Não é? Então, por que que eles têm que ter esse privilégio? E a gente não? Tá? Então, é complexo isso. É complexo. Assim, e outra coisa também, né, que é diferente, que a gente vê aí nessa questão de como o governo gasta, que entra como despesa de consumo do próprio governo. Você recebe o seu salário. E assim, toda a sua despesa, provavelmente a maior parte de vocês é assim, mas toda a sua despesa, aquilo que você, então, a faculdade que você paga, o tênis novo que você vai comprar, a camisa que você precisa estar trocando, a gasolina do seu carro, o imposto que você paga, sai da onde? Sai do seu salário, não é? Sai do seu salário. Então, vamos pegar a esfera federal, Congresso. Eles têm o salário deles? Tem. 30 pau por mês, tá? Só que eles precisam pagar a gasolina de deslocamento deles com o salário deles? Não precisa, igual a gente. Eles precisam pagar, eles tinham até pouco tempo, ouvi falar que acabou isso, eu não sei. Eu só ouvi falar, não parei para ver com certeza. Mas até pouco tempo o pessoal do Congresso, eles tinham lá o chamado auxílio paletó. O que era o auxílio paletó? Uma verba que eles recebiam lá Nossa, eu vi isso daí. uma vez ao ano, para quê? Para que eles comprassem roupa para ir trabalhar, não é? Aqui, às vezes, tem empresa que até fornece uniforme, mas ainda assim desconta lá um valorzinho do seu salário pelo uniforme. Não é isso? Então, por que que ele não pode pagar lá o terno que Professor, para tirando do salário dele como a gente? e de que forma que isso poderia mudar a partir do momento que a população falasse? Como que isso poderia mudar? Não sei. Tem que haver uma vontade política para que se mude, né? E isso não vai ter, né? Que aí é por meio dos nossos representantes, Congresso e as 3 esferas do poder, que é poder executivo, legislativo e judiciário. Então, normalmente, assim, a gente esquece, quando a gente vai votar, normalmente a gente pensa muito no presidente, no prefeito e no governador. Só que isso é um erro, porque a gente tem que pensar muito bem aí no poder legislativo também, que é representado aí pelo Congresso, pelos deputados estaduais, no caso estadual, e pelos vereadores, no caso da esfera municipal, né? Então, a gente se preocupa muito, a gente põe muito na conta do presidente, na conta do prefeito e na conta do governador. Só que é um conjunto, tá? Então, tem que ter essa vontade política. Vontade política entre quem? As 3 esferas de quem governa o nosso país, que é o executivo, que a gente vota para escolher, o legislativo, que a gente também vota, e o judiciário, que a gente não vota, mas ele é consequência de quem a gente colocou lá no poder executivo e legislativo, que é eles que vão escolher quem faz parte lá do poder executivo. Tá? É complexo. Não é simples, não. A questão é justamente isso, a gente ter bastante consciência na hora que a gente for votar. Tá? Então, aí sobra o quê? Sobra menos para investimento. Tá certo? Ok?
E se o governo arrecadar menos do que ele gasta? O que ocorre eventualmente? Aí tem déficit. Então, quando ele arrecada menos do que ele gasta, ou seja, quando ele gasta mais do que ele arrecada, aí a gente fala que teve uma situação deficitária, tá? Aí o que o governo faz? Ele emite títulos para quê? Para pegar dinheiro emprestado, tá bom? Ele emite títulos para pegar dinheiro emprestado. A gente depois vai ver como é o funcionamento dessa emissão de títulos aí. Tá certo? Então, aí a dívida pública nasce. Então, a hora que o governo faz aquela emissão de títulos, nasce a dívida pública. Essa dívida pública, ela deve nascer para quê? Para antecipar as receitas de impostos, para financiar os gastos maiores dele, tá? Então, assim, a dívida pública é ruim? É ruim um governo ter dívida pública? O que vocês acham? É ruim um governo estar endividado? Depende, professor. Isso, depende. Por que Eu acredito depende? que não, professor. A melhor resposta, na verdade, é depende. Depende do quê? O que o governo está investindo, né? Isso, com exatamente. Exatamente. Depende do para que ele está fazendo aquela dívida. Como ele está gastando aquela dívida. Porque se ele está fazendo uma dívida, ele está gastando aquilo que ele pegou. Então, como ele está gastando aquilo? Então, isso é importante. Então, uma dívida nem sempre é ruim. Se a dívida for bem gasta, pelo contrário, vale a pena. Se uma dívida for mal gasta, não vale a pena. É a mesma coisa na nossa vida pessoal. Ah, não vou fazer dívida porque é ruim. Não sei, tem situação em que é bom fazer dívida. Tem situação que não. Então, depende, né? É claro que o ideal do mundo seria você não ter dívida nenhuma, mas se é uma dívida controlada, se a aplicação, se a contrapartida daquela dívida é algo benéfico, algo que vai acrescentar no seu patrimônio, vale a pena sentar para ver, tá? Então, exemplo, uma pessoa vai comprar uma casa, vale a pena fazer uma dívida? Talvez sim, tem que sentar lá para ver, né? E tá identificando, ó, vale a pena, né? Vocês já devem ter ouvido falar, tem gente que tem vício em jogo. Então, uma pessoa que pega dinheiro emprestado no banco, eu já vi isso quando eu trabalhava em agência. A pessoa pega dinheiro no banco emprestado para gastar no jogo. É uma dívida ruim essa, tá? Então, a dívida por si só não é ruim, é justamente a definição, a destinação que tem que ser analisada. Então, quanto à dívida pública, para que o governo faz dívida pública? Para que ele antecipe as receitas. Para quê? Para financiar seus gastos maiores. Então, olha só, antecipe as receitas dos impostos. Então, o que acontece? Vamos supor, o prefeito de uma cidade quer fazer uma estrada lá na cidade dele. Ele fala, caramba, eu queria acelerar isso daqui, queria começar agora essa estrada. Só que ele vai lá e olha o orçamento e vê que o orçamento dele, ele vai ter aquele montante para fazer esse orçamento só ao final do ano fiscal. Tá? Por quê? Porque o imposto ele vai arrecadando no decorrer do ano. Então, o que ele fala? Ele fala, bom, eu vou fazer uma antecipação. Ele vai lá no banco e pega um dinheiro emprestado para quê? Para fazer aquele investimento, tá? Ok? Então, assim, se esse investimento, se essa dívida for para financiar investimentos sociais em infraestrutura, há uma tendência aí de ser um investimento favorável, ok? Tranquilo? E por meio dessa emissão de títulos, o governo também consegue controlar o nível de atividade e liquidez. A gente vai ver já, ainda hoje. Tá certo? Ok? Dúvidas? Comentários? Esse daqui, gente, é o DRE do governo. Então, como o governo, como está ordenado os gastos do governo. Então, olha só, o governo, tudo que ele arrecada está escrito aqui em Receita Brutas de Impostos. Faz parte aqui de Receita Bruta de Impostos.
Depois disso, o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de transferências do governo. Tá? Transferências do governo. O que são as transferências do governo? São os juros da dívida. Então, juros daquele dinheiro que ele pegou emprestado. Tá? Subsídio. O que é subsídio? Quando o governo abre mão de uma arrecadação tributária, é considerado subsídio. Tá? Para quê? Para estimular, exemplo, uma instalação de uma fábrica na cidade, o governo pode dar subsídio lá no IPTU. Tá? O governo do estado pode dar um subsídio no ICMS. Há um tempo atrás, foi dado subsídio pelo governo federal no IPI, na fabricação de automóveis. Então, isso é subsídio, tá? O governo abre mão lá de parte da receita dele. E dotações à Previdência. Olha só que interessante. Dotação à Previdência. Tá? Então, isso se chama transferência do governo. E é a primeira bocanhada na arrecadação de impostos que o governo tem é essa chamada transferências do governo. E nessa bocanhada está incluso juros da dívida, subsídio e dotação à Previdência. Tá? Olha a palavra aqui, dotação à Previdência. Olha o detalhe da palavra. Isso daqui chama alguma atenção para vocês? Faz algum sentido ou não? O que acontece? Ó? Dotação à Previdência. Tá? A Previdência, a gente viu que o que financia a Previdência são as chamadas contribuições. Então, existe um tributo específico que financia a Previdência Social. Tá? Só que essa dotação é uma bocanhada onde? Nos impostos. Nos impostos, perceberam? Por quê? Porque quando aquelas contribuições não são suficientes para gerar o montante a ser gasto pela Previdência, o governo vai ter que usar parte dos impostos para destinar à Previdência. Tá certo? E aí gera-se um rolo danado que depois, se der tempo, a gente fala sobre Previdência. Tá? Tranquilo? Então, a primeira bocanhada no orçamento do governo é essa que a gente chama transferência do governo. Quem é o primeiro que leva? Olha só, quem é o primeiro que leva? Tá a linha azulzinha ali. Quem é o primeiro que leva? Quem é o primeiro que leva dos nossos impostos? Oi? Da dívida, né? Quem que recebe os juros da dívida? Os bancos. Quem cobra juros? Quem Governo? Os bancos. Os bancos recebem boa parte daquilo que a gente paga de imposto. Estão vendo aqui? Juros da dívida. Porque quem empresta um grosso para o banco, para o governo, quem é? São os bancos. Não é? E aí, olha só que interessante. Há um tempo atrás, eu perguntei para vocês, está até anotado aqui no meu papel, perguntei para vocês, vocês acham que dívida externa para um país é bom ou ruim? A maior parte das pessoas tendem a responder que dívida externa é ruim. Porque tem lá no nosso subconsciente, sem a gente nem pensar, mas na hora que a gente fala de dívida externa, a gente vincula isso de maneira subconsciente à perda da nossa soberania, porque a gente está devendo para um país estrangeiro, né? E isso foi mostrado lá para os nossos pais, para os nossos avós lá no passado, e foi passando e a gente foi acreditando, né? Para quê? Para que tivesse o apoio da população, para que o governo pegasse dinheiro emprestado com quem? Com o Banco Brasileiro. E qual a diferença de eu pegar dinheiro com o Banco Brasileiro e um dinheiro no exterior? O custo. Qual dinheiro é mais caro? O dinheiro que o Banco Brasileiro empresta ou o dinheiro que tem lá fora? Qual é mais caro? O Banco Brasileiro. Tá? O Banco Brasileiro cobra muito mais. Na hora que venderam essa ilusão, não vamos fazer dívida externa, não, ficar com o rabo preso com o país estrangeiro, não, vamos ser soberano. Vamos pegar dinheiro aqui mesmo. O que a gente fez? A gente inverteu a lógica de
pegar um dinheiro mais barato para pegar um dinheiro mais caro. Por quê? Porque até é natural que o dinheiro aqui no Brasil seja mais caro. Acho que até já dei esse exemplo para vocês. O dinheiro no Brasil e nos países mais ricos, aliás, e nos países mais pobres, tendem a ser mais caros. Então, o Brasil é um país em desenvolvimento. Não é um país rico. Então, há uma tendência do quê? Do dinheiro aqui ser mais caro do que num país rico. É até contraditório isso, né? Mas por quê? De maneira bastante simples, o que define se uma pessoa é rica ou pobre é o quê? A quantidade de dinheiro que ela tem. Essa mesma lógica se aplica aí para a definição de país rico e país pobre. Então, um país é considerado rico porque ele tem mais dinheiro, e um país é considerado pobre porque ele tem menos dinheiro. Então, se um país que tem mais dinheiro, que é considerado rico, ele é considerado rico porque tem mais dinheiro. Essa mercadoria chamada dinheiro vai ser mais barata ou vai ser mais cara? Vai ser mais barato. É aquela lógica lá da oferta e da demanda, né? Então, você vai lá no final de feira, tem um monte de banana lá na banca. Então, o que vai acontecer com o preço da banana? Vai cair. É o que tem no país rico. Então, o país rico tem muito dinheiro. Então, vai ocorrer o que com o preço desse dinheiro? Cair. O país pobre tem pouco dinheiro. O que acontece com o dinheiro, com o valor, com o preço desse dinheiro? Ele tende a subir. Tá? Então, a gente foi iludido aí a entender que era melhor pegar dinheiro internamente, para não ter esse rabo preso com o país estrangeiro. Tá? Ok? Então, beleza. Então, de tudo que o governo arrecada por meio de impostos, vem a primeira abocanhada, que é chamada transferência do governo. E aí, o que sobra a gente chama de receita líquida de impostos. Depois da receita líquida de impostos, quem que dá a abocanhada? O próprio governo, com os gastos correntes dele. O que é o gasto corrente do governo? É o gasto para que a máquina do governo toda exista e funcione. Ah, aquilo você acha que teria que ser de graça? Também não acho. Mas da maneira que é também, eu entendo que não seria aí o adequado. Então, por que a gente tem que pagar motorista lá pro Congresso? Por quê? Alguém aí trabalha em empresa que a empresa paga motorista para vocês? Né? Então, isso faz parte do gasto corrente do governo. Tá? Por que o plano de saúde lá do Congresso tem que ser o Albert Einstein? Sai da onde? Gastos correntes do governo. Porque até pouco tempo atrás, o pessoal lá do Congresso recebia um auxílio para comprar o paletó deles, o terno deles. Sai da onde? Gastos correntes do governo. Tá certo? Então, a hora que a gente tira os gastos correntes do governo... Ah, outra coisa, né? Por que o salário aí de um deputado tem que ser o valor que é? Mais de 30 mil reais. Por quê? Qual a diferença de um administrador que ganha 10 mil reais? Tá? Bom, aí depois que dá essa abocanhada em gastos correntes do governo, aí sobra o que a gente chama de poupança em conta corrente. Então, essa expressão talvez você já tenha escutado em jornal. Ah, o saldo em poupança em conta corrente do governo é de tantos bilhões. Então, é isso, tá? É o resultado de tudo que foi arrecadado de impostos, menos as transferências do governo e menos os gastos correntes. A poupança em conta corrente mostra aquilo que o governo tem disponível efetivamente para quê? Para investir no país. Para investir no país. Tá? E aí, depois disso, vem aqui, ó. Tira-se aquilo que vai ser investido no país, que é chamado aí de investimento governamental. Então, aquilo que é investido aí em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, sai daqui do investimento governamental. E olha só que interessante, é o quê? É o último da história. É o último da história.
se a gente for analisar, talvez isso até seja um pouquinho diferente do nosso DRE pessoal, não é? É ou não é? Então, vocês que estão aí pagando faculdade, então, é um investimento que você está fazendo em você, não é? Então, em algum momento na sua vida, você pegou e falou, bom, vou dar prioridade para esse investimento aqui. Então, ele está lá no comecinho do DRE, do seu DRE, e não no final, não é? Quantas vezes aí talvez um ou outro não deixou aí de ter um gasto para poder ir lá e pagar a faculdade direitinho, não é? Tá? Quantas vezes alguns de vocês aí talvez não deixou de ter um gasto com algo que queria ali para estar podendo pagar o plano de saúde no final do mês. Não é isso? Então, olha só. Olha a inversão. Olha só a inversão, né? Então, quantos de nós já não tiramos da nossa própria carne justamente para que a gente faça um investimento, né? Seja em saúde, seja em educação, seja em segurança. Então, tá aqui, ó. Isso daqui representa a carne do governo, tá? Mas ela não é a última. Ela está ali. Ela é uma das primeiras a ser favorecidas, tá? E aí, se faltar dinheiro, a gente chama de déficit público. E se sobrar dinheiro, a gente chama de superávit público. Ok? Tranquilo? E aqui, isso daqui eu queria mostrar para vocês. Existem algumas nomenclaturas diferentes para déficit, para o déficit público. Tá? Então, quando a gente vai ler lá no jornal, o jornal usa uma nomenclatura que não necessariamente representa aí uma situação do governo, tá? Porque em função dessas definições teóricas aqui. Então, primeira definição de déficit público é a chamada déficit nominal, ou necessidade de financiamento do setor público, ou simplesmente NFSP, tá? O que é um déficit nominal? Então, quando o cara fala lá no jornal, ó, o déficit nominal está em tantos bilhões. O que é? Este déficit inclui todas as receitas e despesas incorridas pelo governo federal, estadual e municipal, inclusive a despesa com previdência social e as previdências estatais também, tá? Então, o déficit público seria esse DRE aqui, ó, ele completo, tá? O déficit nominal, aliás, o déficit nominal seria esse DRE completinho do jeito que está aqui. Só que o que se divulga nos jornais, o que o governo divulga, não é esse déficit nominal. Se você prestar atenção, passar a prestar atenção, você vai ver que o que o governo divulga e o que sai nos jornais é o chamado déficit, aqui, ó, primário, tá? Déficit primário, ou superávit primário se for positivo, tá? O que é o que sai da história? Então, olha lá, o déficit primário é a diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras. É a diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras. O que é uma despesa financeira, gente? O que é uma despesa financeira? O que é uma despesa financeira? É a despesa de juros. É um exemplo de despesa financeira. É aquela despesa que você está pagando juros. Por quê? Porque você pegou dinheiro. Então, o que é uma despesa não financeira? É justamente ao contrário. É aquela despesa que não representa despesa com juros. Tá certo? Então, olha só. A hora que o governo divulga déficit primário, ele está tirando quem da história? A despesa financeira, que está aqui, ó, juros da dívida. Que é justamente quem recebe uma boa abocanhada dos nossos tributos, ou seja, os bancos, tá? Então, a hora que ele desconsidera isso daqui, eu tenho um resultado falso. Por quê? Porque vai aumentar meu resultado final de superávit ou diminuir o tamanho do meu déficit. Por quê? Porque eu não estou considerando os juros da dívida, tá certo? Por quê? Porque a definição teórica de superávit ou déficit primário
prevê isso, em que eu não considere essa questão aqui dos juros da dívida. Perceberam? Tá? E assim, o que sempre é divulgado é justamente essa questão aqui de déficit ou superávit primário. Então, é o quê? É uma maquiagem contábil, na verdade isso é uma maquiagem contábil, para que o número fique um pouquinho mais bonitinho. Tá certo? Então, seria equivalente a você pegar e falar, se está lá tudo endividado, tudo difícil, e você pega e exclui lá aquilo que te toma mais do seu orçamento. Você fala, ó, se eu não considerasse isso, eu teria um superávit. É mais ou menos isso. Perceberam? Tá? Então, o governo ele usa dessa definição. Ele está errado? Não. Por quê? Porque é uma definição teórica. Ele está mentindo? Não, não está mentindo. Por quê? Porque é uma definição teórica existente. Ok? Tá certo? Aí tem o chamado déficit operacional, isso é pouco divulgado, mas só para vocês saberem a definição, é quando se exclui a correção monetária e cambial do resultado nominal da dívida pública. Tá? Porque essa dívida pública aqui, ela tem a correção monetária, correção cambial, quando é atrelada ao dólar. Tá? A operacional desconsidera isso. Tá? Então, ou seja, seria lá a dívida histórica, pelo valor histórico. Tá? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Já estamos indo aí para a reta final. Déficit de caixa. O que significa aqui essa questão de déficit de caixa? É a execução financeira do Tesouro Nacional, ou seja, a parcela do déficit público que é financiada pelas autoridades monetárias. Então, déficit de caixa, como o próprio nome já diz, é quando está faltando dinheiro para o governo. E aí, o que ele faz? Aí ele vai no mercado para pegar dinheiro emprestado. Tá? Aí é nesse momento em que ele faz aí a emissão de títulos do governo para que os bancos emprestem. Hoje em dia, o governo emite aí os chamados títulos do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É uma maneira que as pessoas comuns podem estar comprando títulos do governo. Na hora que você compra um título ali do Tesouro Direto, na prática você está emprestando dinheiro para o governo. Tá certo? Isso hoje em dia é mais acessível. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Deixa eu só ver aqui. Isso daqui é título de curiosidade. Deixa eu pegar aqui. Só mais algumas nomenclaturas. Tá. Quando o governo emite títulos lá no exterior, ou seja, quando ele vai captar dinheiro emprestado lá no exterior, esses títulos aí recebem alguns nomes específicos, tá? Tem os chamados títulos globais. O que são os títulos globais? São aqueles que são negociados no mundo todo. E para ele ser negociado no mundo todo, ele tem que ser emitido em dólar. Por quê? Porque o dólar é uma moeda aí aceita em todos os países, tá? Tem os chamados títulos eurobônus. Então, quando o governo vai captar dinheiro no mercado europeu, ele emite títulos e esses títulos eles recebem o nome, o apelido aí de eurobônus, tá? Esses títulos são emitidos em valores nominais, em valores de face, em euro, porque estão sendo negociados especificamente ali com países europeus. E quando o governo vai pegar dinheiro emprestado aí no Japão, os títulos são chamados aí, apelido, né, de títulos samurai, tá? Então, esse título é emitido na moeda japonesa, que é o ien, e são negociados, é claro, só no Japão, tá? Então, ele emite esse título lá, sai desse jeito. Ele pega dinheiro com outros países, mas normalmente são esses títulos globais aqui, tá? Hoje em dia, talvez ele pegue dinheiro direto com a China. Não sei como chamaria os títulos que ele pegaria dinheiro na China, talvez títulos Xing Ling, não sei, tá? Mas aí é só sugestão, tá certo? Dúvidas? Não?